Olá pessoal, aqui é a enfermeira Ângela. Hoje eu quero falar com vocês sobre o horário que o médico prescreve a medicação. Qual é a importância disso? A gente pode tomar tudo junto, a gente tem que realmente tomar aquela medicação de manhã, não pode ser à noite. Ah, tem que ser de 8 em 8 horas, não pode ser de 10 em 10. Bom, eu vou explicar agora por que a gente deve seguir o horário prescrito pelo médico para a gente tomar as medicações. Bom, primeira coisa é o seguinte, as medicações têm meia-vida. O que isso significa? Determinadas medicações, quando a gente toma, ela tem uma dosagem, ela vai aumentando até chegar a um pico de ação. E depois ela começa a declinar, até chegar na metade da sua potência, meia-vida. Então, nesse momento, está mais do que na hora de tomar uma nova dose para manter essa quantidade, essa dosagem boa, a ponto de fazer a ação desejada para fazer o tratamento adequado daquela pessoa, tá? Então, por exemplo, assim, se o médico prescreveu aquele antibiótico de 8 em 8 horas, você deve tomar de 8 em 8 horas. Porque você tomou o antibiótico, ele começa a fazer a ação, ele chega num pico, depois ele começa a declinar. Quando está declinando, a gente já está tomando outra dose para manter aquela dosagem boa para fazer a ação contra aquela infecção, tá? Então, esse é um dos motivos para seguir o horário que está prescrito pelo médico das medicações. Outra coisa, se o médico prescreve uma medicação para você tomar pela manhã em jejum, assim deve ser feito, porque naquele caso, naquela medicação específica, vai ter uma absorção mais rápida. Então, o médico, se ele sabe a ação daquela medicação e ele vê que para aquela pessoa o ideal é tomar em jejum. Então, assim você deve seguir. Existem medicações, por exemplo, de quem toma para diminuir a quantidade de glicose, manter a diabetes em controle. O ideal, normalmente, é prescrito pela manhã essa medicação para que logo em seguida já esteja tomando o seu café e assim manter aquela glicose mais dentro da normalidade possível. Em alguns casos, eu já vi isso acontecer, essa pessoa estava tomando esse hipoglicemiante antes de ir dormir. Então, o que acontecia? Ela passava a noite toda sem comer, né? Porque ela estava dormindo e ainda por cima tinha tomado uma medicação, um hipoglicemiante, diminuir a glicose no momento que ela estava sem comer nada. Chegava de manhã, ela tinha hipoglicemia, porque ela tinha ficado muito tempo em jejum e ainda tinha tomado uma medicação para diminuir a glicose. Então, foi só a gente trocar o horário da medicação, tudo se resolveu. Ela ficava à noite sem se alimentar, mas de manhã, antes de tomar o seu café, daí sim que tomava o hipoglicemiante, mas logo em seguida já estava se alimentando, não tinha mais problema de hipoglicemia. Esse é um exemplo que eu estou dando aqui. Então, se o médico prescreve que aquela medicação tem que ser tomada antes do café, ele tem motivo para isso. Se ele diz que tem que ser em jejum, ele também tem motivo para que essa medicação seja tomada naquele horário. Se ele diz que tem que tomar aquela medicação antes de ir dormir, também vai ter motivo. Pode ser que essa medicação, por exemplo, diminua demais a pressão, possa diminuir a pressão, mas a pessoa já vai estar deitada, então isso vai estabilizar aquela pressão, ou a pessoa tem mais tendência a ter pressão alta à noite, então ela já vai tomar aquela medicação, vai se manter bem para dormir. Então vejam que cada caso é um caso. Referente à medicação para pressão alta, eu já vi um caso também assim, ó, o médico tinha prescrito medicação para diminuir a pressão pela manhã e também tinha prescrito a mesma medicação para diminuir a pressão à noite. Essa pessoa, o que fez? Para não esquecer de tomar a medicação, tomava tanto da manhã quanto à noite, tudo junto. Então, chegava de manhã, fazia hipotensão, porque tinha tomado uma dose grande da medicação, e à noite ficava hipertenso, porque não estava tomando a dosagem, a medicação prescrita, como o médico tinha dito, o horário.
Então, vejam o quanto que é importante a gente seguir o horário prescrito pelo médico para a gente tomar a medicação. Tá ok, pessoal? A princípio era isso que eu queria passar para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Compartilhe e comente. Até a próxima oportunidade. Tchau, tchau.